No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 15, vai nos dizer a seguinte ordem, vai nos trazer a seguinte ordem. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15, nos traz a ordem. Ide pelo mundo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Querido, nos tempos modernos, ou seja, atualmente, se fala muito em missões. Agora nós estamos na missão, faço parte da missão, tivemos missão aqui, tivemos missão ali, e isso tomou um rumo tão grande dentro do nosso país, que, infelizmente, a palavra missão tem tido um significado bem inferior ao que realmente significa fazer missão. Por isso mesmo, eu trago nesse momento um relato de uma missionária da Junta de Missões Mundiais, de uma revista, a revista A Colheita, que é uma revista de conexão missionária da Junta de Missão Mundial, da Junta Mundial de Missões. E vai falar justamente de um relato de uma pessoa que realmente saiu do país, foi enviada como missionária lá para o norte da África. Não só ela, mas cerca de 200 missionários. E ela, juntamente com todos esses, foram expulsos do norte da África após passarem por duros interrogatórios lá na África. E existe uma entrevista, com ela, e ela vai relatando. Eu vou ler em cima da palavra e a gente vai fechar com a palavra. Então, a revista fez a seguinte pergunta. O nome da missionária é Mariana Duarte. E essa entrevista está na revista A Colheita, do ano 10, a revista de número 51, de maio e junho, É bimestral. Maio e junho de 2013. Então, a revista desse mês, Mês passado e esse mês. E a pergunta foi a seguinte. Durante quanto tempo você permaneceu no norte da África? E ela vai dizer, meu primeiro período foi de julho de 2010, julho de 2010 a dezembro de 2011. Em novembro do ano passado, retornei para um segundo período no campo, mas fiquei só 2 meses.
Minha primeira experiência como missionária foi em Angola, em 2001, por outra agência missionária. Lá eu permaneci por 2 anos. Em 2005 fui para Moçambique como voluntária e só em 2010 que fui para o norte da África como missionária da Junta Mundial de Missões. A outra pergunta: que trabalho você desenvolvia lá? Ela disse: sou enfermeira e no primeiro período, além de ajudar em um dos projetos das missões mundiais, atuando em uma escola, também trabalhei como voluntária numa clínica local. Outra pergunta: quais foram as principais dificuldades que você teve para realizar o trabalho missionário por lá? As dificuldades foram muitas. Por ser um país islâmico, a gente não pode falar abertamente de Cristo. Minha meta inicial era conseguir desenvolver alguns relacionamentos. Tanto no primeiro período quanto nos últimos 2 meses em que estive lá, investi tempo na construção de relacionamentos. A partir das mudanças políticas e nas leis do país, ficava cada vez mais difícil criar e manter relacionamentos com outras pessoas daquele local. Outra pergunta: das mudanças ocorridas no país, qual lhe pareceu mais difícil? Veja, uma brasileira que está lá no norte da África. As mudanças decorrentes do plebiscito para saber se o povo queria ou não a divisão do país em 2011. Aquele foi um período de tensão e questionamento de como a situação iria ficar. Vários líderes de potências mundiais estavam observando de perto o país. Então o presidente teve que acatar o resultado da votação que aprovou a divisão do país. A partir daí, problemas mais sérios começaram a acontecer. Que tipos de problemas? Meses atrás, uma moça convertida ao cristianismo, 2 anos antes, decidiu se batizar. Olha só o que aconteceu. A família dela descobriu e comunicou ao governo que, por sua vez, mandou prender os 2 sacerdotes que a batizaram. Por causa da perseguição religiosa, ela teve que fugir do país. Ao chegar a um país vizinho, foi interceptada por funcionários da embaixada de seu país de origem, que a obrigou a retornar. Até mesmo a pessoa que vendeu a passagem para aquela moça foi presa, sob a acusação de ter facilitado sua saída do país. Este foi um dos motivos que provocou o aumento recente da perseguição aos cristãos naquela região. Então nós estamos falando aqui de uma entrevista de uma missionária brasileira da Junta Mundial de Missões, que foi no norte da África. Mais pergunta: você acredita que este fato tenha contribuído para a sua saída daquele país? Com certeza. E não apenas a minha saída, mas também a de centenas de outros obreiros que lá atuavam. A conversão, batismo e fuga daquela jovem foi encarada como consequência da influência de cristãos estrangeiros. Após aquele fato, então, iniciou-se um processo de rastreamento de tudo o que fazíamos. Olha a vida dos missionários lá fora, meu querido. E aí a pergunta: como as autoridades localizaram os cristãos estrangeiros? E ela vai dizer: ao retornar naquele país em novembro de 2012, soube que um cristão americano, estudante da mesma escola que eu, havia ficado preso durante 1 mês e foi liberto apenas após informar as senhas do seu computador. Com isso, conseguiram todos os contatos e foi iniciado um grande processo de rastreamento. No dia 17 de dezembro de 2012, chegaram à escola onde eu e vários missionários estudávamos o idioma do local. Após identificarem todos os estrangeiros, apreenderam nossos celulares e nos levaram para um local onde fomos interrogados exaustivamente. E ela vai dizer: eu me senti como se fosse uma criminosa. Eles só não nos algemaram, mas nos trataram como se fôssemos criminosos de alto risco. Pediram nossos passaportes, mas ninguém anda com passaporte na bolsa. Então um oficial me acompanhou até minha casa para buscar o documento. Na época, eu morava numa república de moças e falei que homens não podiam entrar. Ele desconsiderou o que eu falava e caminhou comigo até a porta do meu quarto, onde parou e me disse: seja rápida. Voltamos então para o prédio deles e o oficial-chefe me fez uma série de perguntas. Após 5 horas de interrogatório, um obreiro alemão e eu fomos liberados. Devolveram os celulares, mas não os passaportes. Gente, eu estou falando... Eu estou falando justamente de uma missionária, de uma pessoa que foi fazer missão na África, uma pessoa que foi enviada à África pela Junta Mundial de Missões. E ela está relatando como é que isso funciona.
Então, outra pergunta, e você pode continuar sua rotina de trabalho após isso? Não. A escola foi fechada, o diretor foi convidado a deixar o país, deixando para trás um trabalho realizado ao longo de 20 anos. Foram dias de muita tensão, principalmente depois que soube que um amigo obreiro australiano havia sofrido tortura física e psicológica, tendo sido obrigado a ficar olhando para o sol por 4 horas e também a andar por um pátio com uma arma engatilhada em suas costas, sendo ainda informado que receberia 100 chibatadas. Quando viram que ele estava batido, começaram a rir falando que era tudo brincadeira. Então, no dia 27 de dezembro, fui novamente chamada para mais um interrogatório que tinha objetivo rastrear a vida de outros estrangeiros. Após 45 minutos de perguntas, sem interrupção, o homem deixou claro que havia investigado toda a minha vida, informando inclusive que havia conversado com minhas amigas e que sabia da presença de outros cristãos brasileiros no país. Ao final de tudo isso, após reafirmar as boas relações de seu país com o Brasil, me disse que eu deveria sair daquela nação em 3 dias. Isso é uma missionária lá do norte da África, missionária brasileira. Então, como foi o processo de saída do norte da África? É a pergunta da revista. Ela falou assim: liguei para a sede de missões mundiais, relatei o ocorrido e a partir de então, todas as providências foram tomadas para que eu deixasse aquele país. Porém, poucas horas antes de meu embarque, meu advogado me ligou para informar que meu passaporte havia sido apreendido mais uma vez. Então, fiquei apreensiva, disse ela, e precisei recorrer à embaixada. Finalmente, dia 31 de dezembro, meu passaporte foi devolvido e pude deixar aquele país rumo a outro na mesma região, com a esperança que aguardaria alguns dias até a situação se acalmar e poder retornar. Lamentavelmente, a cada dia que passava, a realidade ficava cada vez mais difícil. Então a Junta Mundial de Missões achou melhor que eu retornasse ao Brasil, no qual cheguei dia 26 de fevereiro. E tem outras perguntas, mas escute essa pergunta aqui. Como está a situação da igreja naquela região? E ela vai dizer: soube que as igrejas receberam ordens para fechar suas portas. Elas têm autorização para funcionar apenas como casa de oração. As pessoas podem ir lá e orar, mas não podem promover cultos públicos. Antes tínhamos permissão até mesmo para promover marcha para Jesus. Hoje isso não acontece mais. E a última pergunta da revista para essa missionária. Você gostaria de deixar alguma mensagem ao leitor desta revista? Ela vai dizer: eu peço que os cristãos brasileiros levantem um clamor pelas igrejas do norte da África, principalmente para que Deus fortaleça cada cristão daquela região nesse tempo de perseguição e intolerância. Recentemente eu soube que foi iniciada uma perseguição aos obreiros nacionais ligados à Junta Mundial de Missões. Então devemos orar para que Deus movimente a igreja do norte da África, para que os pastores tenham força, mantenham a fé e a esperança e também sejam guardados pelo Pai. Bom, este é o relato que eu trouxe aqui da revista Colheita, da missionária Mariana Duarte. Junto com este material, eu trouxe também a palavra de Jesus, que vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu fico a pensar, meu querido, justamente sobre a negligência, muitas das vezes, de todos nós. Fico a pensar que em muitas situações o evangelho ele é compreendido de maneira errada. E fico preocupado, porque de repente, meu querido, vivemos uma situação onde realmente não estamos fazendo nada. Não estamos sendo extensão do evangelho de Cristo. Aonde muitas das vezes
Nós perdemos a real visão do que é realmente sair do nosso cômodo e viver a realidade de um evangelho transformador. Estamos trazendo a palavra missão como se fosse uma visita qualquer. Estamos perdendo a visão. Estamos deixando de abranger o tamanho do que é ser e do que é fazer missão. Porque talvez nós podemos dizer, não, mas eu nunca iria para um lugar desse. Eu sou atarefado, eu sou casado, tenho filhos, tenho meu trabalho. Como que eu vou para esses lugares? Como é que eu vou deixar tudo que eu estou vivendo? E é aí que entra um discernimento, meu querido. Talvez realmente você nunca vá para um lugar desse. Talvez realmente não seja esse o plano de Deus para você. Mas eu não posso fechar os olhos porque existem pessoas com chamados específicos que estão lá. E nós, meu querido, entenda, você, eu, nós, que por algum motivo não temos esse chamado, somos convidados e convocados por Deus para ser suporte a estas pessoas. Suportes na oração, suportes também na ajuda para essas pessoas. Porque existem centenas e milhares de pessoas que realmente têm esse tipo de chamado. E que muitas das vezes não fazem missões aqui. Porque aqui nós estamos inchados. Aqui a palavra de Deus ela é vendida nas bancas de revista, meu querido. E que o castigo para uma terra como essa, onde a palavra de Deus você encontra em qualquer esquina, não tenha dúvida, meu querido, a justiça de Deus pesará sobre esta nação se ela não se converter a Cristo. Justamente porque a palavra está em cada esquina, meu querido. Porque há centenas de milhares de obreiros. E aqui eu quero fazer uma ênfase a todo aquele que aspira à liderança. Entenda que você será cobrado justamente por causa dessa abundância, facilidade de se professar e promover e proclamar o Evangelho. Enquanto pessoas estão deixando tudo que têm para exercer esse chamado em terras distantes, correndo o risco de morte, arriscando a sua vida, deixando tudo para trás, deixando planos, carreiras profissionais, família, deixando tudo para trás, para viver numa terra onde eles são estrangeiros, literalmente, aonde eles vão entrar numa cultura diferente e terão que esperar muito tempo para fazer como essa missionária, criar relacionamentos para poderem, se possível, mesmo assim correndo um risco muito grande, falar de Cristo. Enquanto isso, estamos numa situação bem oposta a destas pessoas. Justamente pela facilidade que temos aqui, pela abertura, pela democracia, onde você pode. Mas o que então tem enfraquecido essas missões internas? Eu digo para você, querido, a falta de compromisso com a própria palavra, porque é a palavra que você vai anunciar, e a falta de comprometimento com a palavra fazem de muitos pregadores liberarem nos púlpitos onde vão palavras sem unção, apesar de serem palavras bíblicas, porque não estão comprometidas com aquilo que estão falando.
Este é um dos maiores fenômenos de apostasia no nosso país, onde a palavra não tem convencido, não tem alcançado, justamente porque estão falando de algo que não se vive, não se experimenta. Mudaram os valores do Evangelho, misturaram a pureza do Evangelho com a impureza do mundo. Não tem como Deus agir quando nós mentimos às pessoas, falando uma palavra que Deus não falou, ensinando procedimentos que Deus não ensinou, contrariando a palavra, contrariando o Evangelho com atitudes e ensinamentos errôneos à palavra de Deus. Como Deus pode colocar a sua mão e abençoar um ensino que não tem comunhão com a palavra dele, apesar de falar da palavra? Uma interpretação errada, humana, pecaminosa, maldosa, muitas das vezes carnal, dando suporte ao pecado, dizendo para as pessoas que elas podem pecar, que o importante é ela ser feliz, que o importante é ela resolver os seus problemas, que não é tão importante ela vencer os seus pecados, não é tão importante ela vencer as suas prisões, as suas correntes, mas ela ser feliz. Um evangelho que exalta a carne. Por isso, muitas das vezes, há uma facilidade em agregar contingente. Este é um sinal da apostasia. Outro sinal da apostasia, não ter convicção no que fala. Há muita liderança que não tem convicção no que fala. Há muitos segmentos que não têm coerência no que falam. Há muitos segmentos que têm uma doutrina, mas não a põem em prática e querem que as pessoas vivam aquilo. Uma contradição. Outro efeito da apostasia é a negligência. Negligenciamos a palavra. Então, meu irmão, não se assuste se no segmento que você vai tem diminuído o número de pessoas. Não seja tolo dizendo assim, não, é porque a gente realmente traz a palavra e por isso as pessoas espalham. Não. Muitas pessoas não têm vindo porque seus problemas não estão sendo solucionados. Elas não estão encontrando força para vencer. Está vendo a proporção, meu irmão, de que é alguém que sai do Brasil e vai lá para o norte da África e precisa usar estratégia, fazer relacionamento para depois de 2, 3, 4, 5 anos, começar a falar, ainda se conseguir falar? Onde elas não falam muito, eles têm que, na verdade, dar o testemunho daquilo que eles vivem. Enquanto por aqui, nós falamos e não damos testemunho daquilo que falamos. Lá eles precisam dar testemunho daquilo que eles queriam falar e não podem. Aqui falamos de algo que não vivemos, então não convence. A discrepância, a distância é muito grande. Essa moça está relatando que eles foram torturados, alguns. Foram interrogados durante 5 horas, gente, não é coisa, não é brincadeira. Então você está fazendo missão, querido? Você está aplicando a palavra do Senhor? Você está buscando um alimento sólido da palavra do Senhor? Ou está naquela pregaçãozinha, mas o Senhor nos converteu, Ele nos ama, o Senhor te ama, então você precisa amar o próximo, porque o Senhor te ama, o Senhor deu a vida por você, o Senhor lá do alto da cruz chamou todos para Ele, olha, Deus te ama, Deus te cura, Deus te liberta, olha, Deus te põe em pé, olha, Deus vai abrir as portas do emprego para você, olha, Deus vai curar a sua ferida, olha, Deus vai te dar prosperidade e vai ser uma bênção, amanhã a porta do emprego já estará aberta para você, Deus faz isso para você, Deus vai fazer isso para você, Deus vai agora te dar isso, Deus aquilo, Deus vai te socorrer, tá vendo? Esse tipo de pregação onde o ser humano não tem que fazer nada, onde o ser humano não tem que realmente clamar por misericórdia e se arrepender dos seus pecados. Está assustado, querido, mas é justamente isso que nós temos ouvido.
Estão me dizendo que isso é querigma, é amor de Deus. Um amor fácil, onde só Ele me ama, onde eu não amo a Deus, só Ele me ama. Só Ele vai me dar algo, só Ele se preocupa comigo. É isso que nós estamos ouvindo o tempo todo. Um Deus que dá, um Deus que faz, um Deus que me ama, um Deus que está comigo, um Deus que olha para mim e se alegra, um Deus que me chama, um Deus que faz isso para mim, um Deus que abençoa a minha casa. E quem vai se preocupar, querido? Quem está preocupado em anunciar? Quem está preocupado em testemunhar? Quem está preocupado em sair do seu comodismo? Ah, meu Deus! Mas é justamente isso que tem acontecido, meu querido. Sim, Jesus ama, Deus ama, mas não é esse amor que nós estamos ouvindo por aí. Não é esse amor do que tudo eu posso, tudo pode. Eu acho interessante, meu amado. Eu digo isso muitas das vezes. Eu amo meus filhos. Eu amo, tenho 3 filhos e amo meus filhos. Mas pergunta para eles se eu digo para eles que tudo pode. Pergunta para eles se eu aprovo tudo que eles querem fazer. Não. Existem horas que eu tenho que parar e dizer, isso não pode acontecer, isso não pode ser realizado. Está errado. Não, eu não ensinei dessa forma. Eu tenho certeza que se você é um bom pai, uma boa mãe, você também coloca limites nos seus filhos. Porque você quer o bem, porque isto é amor. O amor também diz não. O amor também coloca limites. Por que agora um Deus que ama pode tudo? Um Deus que ama vai permitir todas as coisas, que eu não preciso me arrumar, me consertar, porque Ele me ama, porque Ele morreu na cruz por mim. Então eu não preciso ter fidelidade, eu não preciso viver a luta contra a lascívia, contra as impurezas, contra a prostituição, contra o adultério. Eu não preciso, porque Deus me ama. Contra o segundo casamento, não, eu não preciso, porque Deus me ama. Então é o seguinte, a misericórdia dEle me cobre a multidão de meus pecados. Nunca, meu querido, nunca eu vou sair para a África desse jeito. Nunca eu vou sair nem para outro estado desse jeito. Nunca. Assim, enviado por Deus, nunca. Eu posso ir aí, a troco de valores. Eu posso ir, muitas das vezes, para me autopromover, como tem acontecido. Ser um conferencista, um pregador mundial, nacional, reconhecido aí por muitas pessoas. Mas e o fruto disso? É uma verdadeira conversão? Ou são crentes frágeis, são cristãos frágeis, são cristãos que são místicos, ao mesmo tempo que acreditam na palavra, também acredita aí nas ideologias do mundo? Fracos. Esse é um sintoma que tem, infelizmente, arraigado e atraído multidões no nosso mundo. E muitas pessoas não se dão conta disso, negligenciam a palavra de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, a reunião lá estava uma benção, tinha 200 pessoas. A reunião lá estava uma benção, tinha 200.000 pessoas. E exaltam um contingente, a quantidade de pessoas. E muitas das vezes não há conhecimento, sabe por quê? O conhecimento vai separar o joio do trigo, meu querido. O conhecimento. A regra, o não também. O não, o sim, mas também o não. Assim como na sua casa, onde seu filho deve ter hora para sair, para chegar. Deve ter comportamentos, respeito pelo pai, respeito pela mãe, respeito pela ordem que foi colocada na sua casa. Não se fala qualquer coisa, porque o pai e a mãe, que são bons pais, eles ensinam os bons modos. Leva isso para o padrão da igreja, do corpo, da eclésia, da reunião dos cristãos. Leva isso, meu querido, esses valores que nós temos dentro da nossa casa, para os valores dentro da casa do Senhor, dos modos de comportamento. Leva isso e dá uma filtrada e entenda, será que nós temos condições de sair dos muros das nossas congregações para levar um evangelho que nós não estamos vivendo?
que nós não estamos sofrendo por ele. Não, meu querido. Há um terrível engano nessas coisas. Há um terrível engano na interpretação da palavra. Quando dissemos, olha, foi um bom trabalho nesta noite, uma abençoada noite de oração, nós precisamos entender o que significa isso. O que significa uma abençoada noite de oração, noite de cultuar a Deus. Você sai da tua casa para ir a um local onde você diz que é a tua igreja, por exemplo. E no final daquele trabalho você entende que pessoas se converteram ali, de que pessoas foram curadas do pecado, de que pessoas receberam a prosperidade que é a vida eterna. Isso aconteceu? Não aconteceu? Então, meu querido, está muito distante do Evangelho de Cristo. Talvez você, assim como muitos de nós, estamos sendo mero homens que vão para uma empresa, que tem horário para entrar, horário para jantar, horário para almoçar e horário para vir embora. E que você tem que estar lá no horário. E quantos não têm feito das suas casas de orações justamente um ritual, simplesmente, onde você tem que estar, onde você tem que bater o seu cartão, onde você tem que aplaudir, onde você tem que ter uma oportunidade, o seu grupo também tem que ter, mesmo que a palavra fique só uns 5 minutinhos, porque afinal de contas o meu grupo tem que cantar, afinal de contas o meu grupo tem que louvar, afinal de contas o meu grupo, o meu testemunho, o meu, e a palavra fica ali com 5, 6 minutinhos e ninguém se converte, porque não houve tempo e não houve louvor e não houve culto. O que houve muitas das vezes foi uma exibição, foi um show de alguém que canta bonito, uma palavra bonita de alguém que fez uma teologia, mas que não convenceu, que não converteu. E quando se faz o apelo, ninguém se levanta a mão e a gente diz, se não há ninguém, mas por que não há ninguém? Se este é o objetivo, levar o Evangelho, se não conseguimos levar o Evangelho dentro das nossas casas, meu querido, como levaremos para fora? Como levaremos no nosso bairro? Como levaremos na África? Não tem alguma coisa errada, meu irmão? Não me diga, mas eu já me converti, estou bem com Deus e estou salvo. Cuidado, porque talvez não esteja. Cuidado, porque talvez realmente não esteja salvo. Talvez você não ouviu o Evangelho. Não, eu ouço, eu assisto na televisão os grandes evangelistas e tal. Talvez este não seja o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, meu querido, o Evangelho de Cristo, ele restaura o drogado, ele restaura o alcoólatra, ele muda a vida daquele que está numa vida desregrada, ele muda. O Evangelho, ele realmente dá a prosperidade que é o céu eterno. O Evangelho realmente cura, que cura a alma da pessoa. Mudar os valores. Agora o Evangelho só cura a doença física. O Evangelho agora só dá uma boa casa. O Evangelho agora só dá um bom emprego, só dá um bom salário, só dá um bom carro. O Evangelho agora só dá uma vida boa, uma casa boa lá no condomínio fechado, um salário de 10, 15 mil reais, e você agora é o pastor, você agora é o apóstolo, você agora é o cara, e na verdade você não é o apóstolo de Cristo. Não é missão que você faz, querido, é show. Não é o Evangelho de Cristo, meu querido. Pode ser qualquer outra coisa, mas o de Cristo não é. O de Cristo restaura. Mas, Rodolfo, não tem acontecido mais. E não vai acontecer enquanto nós não entendermos o que é realmente o Evangelho de Cristo. Não irá acontecer enquanto nós não entendermos o Evangelho de Cristo. Talvez é hora de parar tudo. Talvez você mesmo não se converteu ainda a Cristo. Talvez a sua conversão se deu no meio de tanta coisa, meu querido, que te falaram, que te ensinaram, mas que não tem suporte bíblico nenhum. E nós falamos que bênção, que fogo, que batismo no Espírito, e falamos, né, e aprendemos a orar nos mistério, querido. Aleluia, 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 glória, glória, Maria, Maria, Maria. Gente, que afronta contra o Espírito Santo. Que base que nós temos para dizer que isto é a ação do Espírito Santo? Só porque não assiste mais uma novela? Só porque faz um retiro que
se exaltam ali as emoções e choram e rolam pelo chão. Agora estamos preparados para sair dos muros da nossa igreja e evangelizar. Mas veja, você sabe, meu querido, não tem dado fruto. Não tem dado fruto, meu querido. Não tem atingido, meu querido. Você sabe que não vai ninguém, você sabe que não acontece, você sabe que no dia de ensinamento não vai mais ninguém, você sabe que ninguém quer mais aprender. Eu quero sim ir no show. No show eu quero ir no show, eu quero ir no evento, eu quero ir no luau, eu quero ir na caminhada, na serra, na praia, na pizzaria, ali, aleluia, estamos aqui entre os irmãos, eu quero é festa, mas eu não quero o evangelho. Cuidado com esse nome missão. Cuidado com esse nome sou do Senhor. Eu trouxe um relato de uma pessoa que correu o risco de ser morta, sem falar do evangelho, só dando testemunho. Eu trago um relato de uma pessoa que esteve no norte da África, junto com mais 200 pessoas, que largaram tudo, para ter essa experiência com pessoas de uma cultura totalmente diferente, que se viram encurraladas, que foram interrogadas, que pessoas estavam com ódio porque são pessoas que não têm Deus, estavam com ódio porque se sentiram ofendidas lá na sua cultura, na sua religião. E pessoas que podiam dizer não. Essa Mariana Duarte, ela não foi obrigada, ela podia simplesmente falar, eu não quero saber disso. Mas ela foi chamada, meu querido, a ter uma experiência. Não é essas experiências emocionais que nós estamos vendo por aqui. De rolar pro chão, oh Deus, meu Deus, estou sentindo a tua presença nesse lugar. Oh Deus, veja como eu estou sentindo a tua presença. E Deus manda te dizer. Essas coisas repetitivas, que você precisa analisar friamente, saber que isso não tem nada de Deus. Porque não há mudança. São pessoas cheias de ressentimentos e de mágoas que dentro da própria igreja têm inimizades, contendas, que critica suas lideranças, e em contrapartida, muitas das suas lideranças não têm base, muitos não têm base para ensinar e para pastorear, para buscar as ovelhas perdidas. Muitas das vezes a nossa vida dentro de muitos segmentos é o seguinte, se resume num momento de manhã, de estudo, e à tarde, à noite no culto, só não temos mais o brilho do evangelho, não temos mais aquela renúncia, aquele desapego, não temos mais. Isso tudo acabou. Mas dentro da gente, a gente fica pensando que tá bom. Todo mundo está fazendo assim. O importante é que semana que vem tem um show lá em tal lugar, R$20 a entrada, mais 10, 15 conto do ônibus, e a gente vai numa noite ali, desembolsa pelo menos 50, 60 conto para pular, para dizer que está cheio do Espírito Santo. Mas no dia de sair, no dia de realmente testemunhar, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá no meu namoro, sair um dia, pelo menos para divulgar que existe um Deus que salva no seu bairro, aí o cansaço bate. Aí, não, isso aí para mim não é evangelho. Você percebe a diferença? O evangelho carnal que agrada a carne é esse. Por isso muitos artistas que se dizem cristãos estão ficando ricos nas suas custas, meu querido. Estão ficando aí confortáveis, ganhando seus discos de ouro e estão dizendo que é missão. Enquanto Jesus falou, o filho do homem não tem aonde recostar a cabeça, hoje pessoas dizem, eu sou cristão e olha só, eu estou vivendo a prosperidade, que bonitinho, vai para o inferno. Toma cuidado. Uma coisa é Deus providenciar na tua vida, outra coisa é você fazer disso um negócio. Fazer do evangelho um negócio. Põe o nome de missão, põe o nome de trabalho, põe o nome de comunidade, mas é um negócio. E muitos caem na idolatria, idolatram pastores, idolatram santos, idolatram pessoas que já faleceram, e fazem camisetas, e fazem CDs, DVDs,
e vamos passear para a serra, e vamos fazer caminhada, e vamos fazer rali, e tá tudo envolvido, o evento, gospel agora, show cristão, cristoteca, agora nós vamos, forró com Cristo, funk com Cristo, agora desfile de moda para Cristo, lançamos a nova camiseta do cristão, e agora Jesus aqui, Jesus ali. E hoje eu vi uma heresia, meu querido. Hoje eu vi uma heresia, alguém conversando com jovens, era numa quadra, e aquele menino que estava liderando disse assim: joga a bola para Jesus, Jesus matou a bola no peito, matou de canhota, bateu na sua coxa, bateu a bola, bateu pro gol. Por que fazem não? Porque eu preciso atrair o jovem. Atrai mesmo dessa forma. Atrai o jovem desta forma para Cristo, que você vai ver mais tarde que tipo de formação você passou para ele. Sabe, perderam o respeito e o temor pelo senhorio de Cristo. Então eu pego, encerrando essa mensagem, eu pego o relato de uma pessoa que deixou o Brasil e foi para o norte da África e foi ameaçada de morte. Por quê? Porque ardia dentro dela o desejo de testemunhar Cristo. Aí eu trago para a realidade do nosso país esta avalanche de cristãos, pentecostais, avivalistas, avivados, onde sobra a emoção e falta o conhecimento profundo da palavra de Deus. Talvez nós não estejamos fazendo missão. E é bom a gente encarar essa realidade e começar do zero. Sabe o que é começar do zero, querido? Começar a entrar no seu quarto, pegar a palavra. E também buscar com o coração sincero a vontade do Senhor. Ser sincero com Deus. Deus não está contando suas obras não, querido. Pelo menos, se não houver verdadeira conversão, pode ser só trabalho. Porque não está formando ninguém. Ninguém está se convertendo. E daí? É válido? Vamos fazer assim então? Não, querido. Pense no relato dessa moça. Pense no relato dessa moça. De repente é isso que a gente precisa repensar a nossa vida. Despertar enquanto é tempo. Deus abençoe você. Em nome